Olá pessoal, saudações a todos! Vamos hoje com a quarta parte do vídeo do mini índice, de operações avançadas do mini índice. Isso mesmo pessoal, eu venho colocando aí no YouTube gratuitamente para vocês operações avançadas pelo método Oliver aí para o mini índice, para justamente ajudá-los a aumentar a consistência aí no mercado brasileiro. Obviamente sabendo se você já é um trader treinado, um trader aí que já conhece bastante do mercado aí e do método Oliver, tá? Para fazer essas operações, tá, pessoal? Então, definitivamente essa sequência de vídeos que eu venho fazendo aí, colocando gratuitamente no YouTube, não deve ser feito aí para os iniciantes, pessoal. Lembrando que os iniciantes, pela minha concepção, por 17 anos aí de mercado financeiro e 10 deles dedicados ao método Oliver Velez, tá? Na minha concepção, o iniciante deve começar pelo estudo do método aqui nas ações. Tá? É bem interessante, vários trades aí acontecem, né? Mas obviamente várias pessoas aí gostam realmente de operar os futuros, tem muita dificuldade no mini índice, né? E por isso eu venho colocando aí vídeos que muitas pessoas cobram aí, como já me foi falado aí nas redes sociais, mais de R$ 1.000 aí para situações que eu mostro gratuitamente ao vivo aí para vocês, né? Então, esse ao vivo, quando eu digo ao vivo, é na relação à Masterclass, né, pessoal? Então você consegue me acompanhar durante o pregão, de 8h50 ao meio-dia. Então não tem como você ver se o método é um método coerente, se dá entradas boas, se dá gains bons, né? Porque eu vou falando o que está acontecendo, mini índice, mini dólar, ações, eu vou falando dos setups que estão acontecendo, das localizações que estão acontecendo, e você pode fazer as suas operações. Então a partir disso não tem como esconder se aquela operação que eu falei, né, se aquele setup que eu falei dá stop, né? Vocês vão ver. Eu vou mostrar, falar, ó, deu uma entrada aqui por um bull 180, né? E vocês vão ver onde fica a localização, se é mais interessante entrar maior, entrar menor, todos esses detalhes aí, né? Então ao vivo, tá? Quem assina o plano da sala, tá, recebe as apostilas. Então as apostilas estão incluídas aí no plano da sala, seja semestral, seja anual. Perfeito, pessoal? Então tenho ganhado bastante elogios aí em relação a essa série de vídeos. Ela está continuando aqui com... eu vou falar do setup de guerrilha que aconteceu nesse dia aqui para vocês entenderem como pode ser operado o método Oliver Velez em algumas situações aí no time frame de 5 minutos. Certo? Então, se vocês entrarem aqui nas apostilas, essas são as apostilas, maiores apostilas day trading do país. Se você for aqui na parte de FABA 4, por exemplo, tá? Na parte de FABA 4, tá? Que é a parte de abertura, nós estamos aqui, ó, FABA 4, isso aqui é a parte da abertura, pessoal, 348. Você vai lá na parte da abertura, certo? O que acontece? A FABA 4, pessoal, que é um dos setups de abertura e outras situações aí que eu mostrei nos vídeos do YouTube, então vale a pena você assistir a parte 3, a parte 1, a parte 2 e a parte 3. São situações aqui, pessoal, mais para os 2 minutos, certo? Então quem está querendo operar a FABA 4, a minha sugestão aí no mini índice, no mini dólar, para ser operado pelos 2 minutos. Tá? Os vídeos que eu mostrei também anteriormente, o 1, 2 e o 3, tá? São situações para ser operado também nos 2 minutos. Agora, nesse vídeo, tá? Eu vou mostrar uma situação aqui possível de ser operar a abertura pelo método Oliver aí nos 5 minutos. Essa abertura, pessoal, tem a ver, também está no YouTube a explicação, tá, desse setup aqui, tá? E hoje eu vou explicar para vocês também com um certo detalhe, tá? Então uma aula literalmente gratuita, um curso gratuito aí para vocês, né? Que é só passado aí nas situações aí que o pessoal paga muito dinheiro, né, para fazer. E eu deixo aqui gratuitamente para vocês, né, porque o meu material é muito amplo, então eu posso mostrar situações aqui sem prejuízo para as pessoas que estão fazendo aí as mentorias, tá? Que é muito mais completo, inclusive, que os vídeos do YouTube. Inclusive, você também pode comprar as mentorias aqui também pelo site, né? Se você quiser comprar a mentoria pelo site também, só me chamar no direct para saber qual que é a próxima turma,
tá? Um valor bem módico para o número de informações que é passado para vocês, tá, pessoal? Operacional, o número de informações aí, certo? Muito bem. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui a possibilidade de uma guerrilha. O que é uma setup de guerrilha? Setup de guerrilha é um setup do método Oliver aí, do livro dele, tá? De um livro dele, ok? Dos anos, né, passados aí, ele utilizava muito a questão do setup de guerrilha e eu achei bem interessante deixar aí para ser operado no mercado brasileiro. Gostei quando aparece, é realmente muito interessante. Pois bem, o que primeiro tem que acontecer, que não acontece muito assim, não acontece com muita frequência no mini índice, pelo contrário, pode ser considerado ele é ocasional, é raro, ok? Você deve ter um fechamento, tá? Então a primeira coisa para você operar dessa forma nos 5 minutos, aqui é um operacional dos 5, tá? Para você ter um operacional dessa forma aqui nos 5 minutos do mini índice, você tem que operar, você tem que ter um fechamento bem altista e esse fechamento deve estar longe da média móvel de 20 períodos, perfeito? Então essa é a primeira coisa que você tem que ter. Na hora que você vê o fechamento aqui do dia anterior, e você está nesse próximo dia aqui para operar day trade, você vê que o fechamento do dia anterior está bem acima da média móvel de 20 períodos. Esse operacional também serve para ações, viu, pessoal? Eu só não gosto muito para o dólar, mas para ações também nós já tivemos várias situações aí de setup de guerrilha para as ações. Tá? Então o que acontece? Primeira coisa, então, fechamento do dia anterior longe da 20, certo? Mas não basta só isso. Eu preciso abrir, tá, aqui no mesmo nível, tá, do dia anterior, ou então um nível um pouco superior, ou seja, eu vou abrir praticamente sem gap, tá? Eu vou ter que ter uma abertura praticamente sem gap ou com gap algum aqui, tá, no 0 a 0 aqui no nível do fechamento para eu poder fazer esse trade, tá? Então na apostila, para quem tem as apostilas aí, você pode adquirir as apostilas separadamente também, tá? O que eu estou falando observe que o fechamento na página 315, observe que o fechamento do dia anterior é aqui, ó, tá vendo? Nessa parte aqui desse candle verde, com esse candle vermelho, ele tem uma certa distância para M20, tá? Até que esse, por exemplo, esse exemplo que nós estamos aqui, está até melhor do que o exemplo da apostila, porque o exemplo da apostila não está tão afastado assim da 20. Esse aqui está mais claro ainda, está bem afastado da 20, tá? Então você precisa ter, como se você tivesse um fechamento do dia anterior sobrecomprado. Então você tem um fechamento do dia anterior sobrecomprado longe da 20, tá? Você precisa ter isso. Depois, como deve ser a abertura? A abertura deve ser feita com sem gap ou praticamente ela sem gap ou com gap minúsculo, um gap mínimo, como esse aqui, por exemplo. Observe que ele estava aqui pronto para a guerrilha, ele abriu um pouco acima, fez um candle de reversão. O que é a guerrilha? A guerrilha é você rompe o fechamento do dia anterior. Você rompe a linha, a gente chama de linha d'água, né? Você rompe o fechamento do dia anterior aqui e faz o seu trade. Só que existe um detalhe. Então, por exemplo, quando você vê uma situação dessas, eu posso então ter um candle assim, ó. Ele abre perto aqui, praticamente sem gap, tá? Aonde está o fechamento do dia anterior? O último candle aqui, ó. Aqui, certo? Então, é uma ordem de venda aqui, né? Porque você já tem esse candle, aí supostamente o próximo candle vem aqui e toma, tá? Então, você tem essa venda. E o que você deve fazer? Quando você tem essa venda, você deve colocar o stop aqui, tá? E o alvo perto da 20. Tá? É um trade muito interessante, né? Porém, nem sempre acontece assim. Nem sempre acontece assim. O que pode acontecer? Pode acontecer como nesse exemplo. Observe que a abertura do dia anterior, fechamento do dia anterior também estava sobrecomprado aqui nesse caso, por causa dessa barra grande. O dia posterior, né, a abertura do dia posterior, ele já abriu rompendo aqui, certo? Ele já abriu rompendo. E quando ele abre rompendo, você deve colocar a linha, então é a linha já é de venda. Então o que acontece? Quando eu tenho uma situação como essa, estou esperando uma guerrilha, eu já coloco uma linha aqui, tá?
Porque essa linha, eu vou vender com 8 aqui, tá? Essa linha é a minha linha já de venda. Então, vou colocar 2 vezes aqui, essa é a minha linha de venda. Então, passou dessa linha, tá? Eu já vendo, ok? Não importa onde que seja a abertura, tá? Vamos lá? Então, pessoal, eu vou lento aqui, tá? Eu vou lento aqui, ok? Eu vou no 1 mesmo, tá? Vou colocar os de 8 aqui mesmo, né? Eu vou no lento aqui porque é uma situação mais difícil, né, de ser operada, tá? O setup de guerrilha aí, o mais bonito é quando ele abre lá em cima, um pouco mais em cima e cai, mas aqui ele está querendo abrir, né, no 0 a 0, na região. Então observe, né? Olha lá, ele abriu, tá? Aí o que muitas pessoas fizeram, né? Provavelmente pode ser o seu caso, tá? Pode ser o seu caso. Ele abriu, ok, na região aqui, né? Ele abriu na região, tá? Então o que você deveria fazer? Tá? Você tem que esperar, como ele abriu aqui no 0 a 0, você tem que esperar passar aqui nesse ponto, tá? E imediatamente então fazer a sua venda, ok? Imediatamente fazer a sua venda. Sena, mas como é que eu vou fazer uma venda aqui? Ele vai correr aqui. Cara, mas você não abriu no 0 a 0? Você não estava esperando justamente isso? Você não abriu no 0 a 0? Certo? Você não abriu aonde você queria? Aonde você vai colocar o seu stop? Por enquanto, você está sem stop. Porque, por enquanto, esse candle, que é o seu candle de stop, ainda não se formatou. Então, agora que ele está se formatando, então sim, nesse caso, é uma situação, deixa eu acelerar um pouquinho, nesse caso é sim uma situação bem mais arriscada, porque você fica aqui, observe que ele, 1 minuto, ele já fez o trade, porque o trade é rompendo a linha da água praticamente, né? Rompendo a linha do fechamento do dia anterior. Só que para você colocar o stop, você tem que esperar o primeiro candle fechar. Então, até o momento você está sem stop. Então, literalmente, é uma situação sim mais arriscada. Tá? É uma situação sim mais arriscada. Tá? Deixa eu só terminar aqui, porque a melhor das hipóteses, o melhor dos mundos, né, seria ele abrir em cima e romper a linha d'água para baixo. Né? Então deixa eu colocar aqui, por exemplo, pronto. O que acontece? Você passou 4 minutos aqui sem saber aonde era o seu stop. Tá? Quando você tem uma situação como essa, por exemplo, eu explico aqui. Você acha que você não tem essa explicação? Sim, você tem essa explicação. Olha lá. Os setups de guerrilha que já violam no primeiro candle do dia o fechamento do dia anterior deve ter stop mecânico de 300 pontos no mini índice. 10 pontos no mini dólar, que é mais raro, né? Um setup aqui mais raro, e 0,5% nas ações. Então, o que acontece? Para você não sentir-se tão inseguro assim, na hora que você entrou, tá? Deixa eu colocar direito aqui. Na hora que você entrou aqui, tá? Você poderia deixar esse stop aqui de segurança, colocar um stop de segurança aqui, ó, de 300 pontos. Tá? Pelo menos evitaria você de tomar um loss muito grande caso acontecesse ele disparasse aqui para cima. Essa é uma possibilidade. Tem pessoas que não colocam stop, por exemplo. O Oliver não coloca stop numa situação como essa. Né? A melhor situação, na verdade, pessoal, a situação mais legal aqui da guerrilha seria justamente aquela que eu havia conversado com vocês no início. Ele abre aqui com um pequeno gap, é um mínimo gap aqui, faz um candle de reversão, né? E aqui ele rompe a linha d'água. E aí a guerrilha está acionada porque você já sabe onde está o seu stop. Daí isso é bonito, mas nem sempre isso é possível. Nesse dia não foi possível. Eu falei na Masterclass como poderia ser operado e o pessoal operou. Né? Então assim, inicialmente, né, pessoal, se alguém quiser colocar o stop de segurança, coloca o stop de segurança de 300 pontos aí para o mini índice. Tá? Então assim, pelo menos por aqueles 3, 4 minutos ali que foi o caso, você não ficou totalmente desprotegido. Tá? Agora que você já tem a possibilidade aqui
de então colocar o seu stop corretamente, já que você tem um nível de stop, certo? E esse nível de stop é literalmente 120 pontos, né, 125 pontos, é literalmente sensacional. Por que é sensacional? Porque qual que é o seu alvo? Né? Um alvo parcial. Bom, seu alvo parcial, deixa eu colocar aqui 4, o seu alvo parcial na região da 20 aqui, ó. Tá? É na região da 20, aqui mais ou menos. Certo? Então, é um alvo fabuloso. É um alvo fabuloso pelo nível de stop que ficou. Tá? E o que acontece? Quando eu falei dos 300 pontos, olha que coisa interessante. Os 300 pontos iniciais que eram, é praticamente 1 para 1 aqui da distância da 20. Então, mesmo você fazendo com stop de proteção de 300 pontos, você ainda consegue tirar 1 para 1 aí do seu alvo parcial. Tá? E qual que é o alvo final, Senna? Qual que é o alvo final? Bom, o alvo final é outra estrutura de suporte, um suporte intermediário. O alvo final pode... Olha que eu coloquei 8, tá errado, né? 980, vou colocar 4. O alvo final é nessa estrutura de suporte aqui intermediário. Quer dizer, você tem a possibilidade aí, nesse exato instante, você tem a possibilidade aí de fazer 4 para 1, afinal você tem um stop aí de 100, o stop está aqui, né? Você tem já tem 155 pontos, né? O stop está aqui de cento e tantos, né? 125 pontos, tá? Você tem a possibilidade de 4 para 1 no trade e é assim que você vai ganhar dinheiro, tá, pessoal? É assim que você vai ganhar dinheiro aí no mercado financeiro, no geral, né? Stops curtos, tá? Alvos longos. Nem sempre é possível, mas é necessário, né? Muitas vezes a situação em si ela vai te permitir um stop curto, tá? Mas muitas vezes essa situação que vai te permitir um stop curto é devido à mexida da operação, ao correr da operação. Tá? Olha que coisa sensacional. Um setup esse ensinado na Masterclass. Tá? Um setup esse, então, ensinado aí na Masterclass, pessoal. Que é literalmente sensacional, né? E agora, pessoal, o que eu preciso fazer aqui? Não preciso fazer mais nada, né? Já saiu a parcial. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é puxar. Eu vou mudar aqui, né? Estou com 4. Colocar aqui no break. Ok? Colocar aqui no break. A minha compra. Não posso perder mais nada da operação. Já ganhei, inclusive, vou ficar com alguém aqui. Esperar o 4 para 1 da operação. Tá? Com 8 lotes, já estou aqui com R$380 aí. Essa é uma abertura, tá? Uma situação de abertura pelo método Oliver Velez, tá? Nos 5 minutos. Trade explicado, né? Trade explicado aqui em detalhes, certo? Em detalhes aqui da guerrilha. Então eu estou mostrando para vocês aí como funciona um operacional, né, de guerrilha no mini índice. É um desses operacionais, um dos setups de abertura para mini índice nos 5 minutos é através do setup de guerrilha, né? Lembrando que quem quer fazer operações constantemente aqui no mini índice de abertura realmente deve procurar os 2 minutos porque ele é mais efetivo. Vai aparecer mais situações aqui. Os 5 minutos é para quem tem mais tempo de esperar e tal. Não é todo dia que você tem uma guerrilha aqui. Olha como é que o trade flui, né, pessoal? Olha como é que o trade flui, tá? Flui muito bom. Isso eu não cheguei lá embaixo, né? Não cheguei lá embaixo. Ao longo do tempo, pessoal, ele vai voltar, né? Nós estamos fazendo uma simulação aí, ele vai voltar, tá? E depois de um bom tempo, ele vai sim na final. Eu não vou ficar com o trade aqui, não vou ficar mostrando aqui para vocês, né? Mas ele vai sim na final. Tá? De qualquer forma, você está protegido aqui. Quando você estava no pregão, você não sabia se ele ia até o final. Mas é um trade sensacional.
que eu mostro inclusive aqui situações que ele vão. Olha como é que ele vai essa situação aqui, como ela foi bastante, realmente caiu muito a partir da entrada da guerrilha, tá? E essa também, como ela cai bastante aqui, extenso movimento. Normalmente a guerrilha é um extenso movimento, então eu já havia avisado na Masterclass que você tinha grandes possibilidades aí de fazer o 4-1, mostrei no Instagram, etc. Ok, pessoal? Então aí estamos com mais uma aula, né, do mini índice, tá? Para quem vai operar as aberturas aí nos 5 minutos. Então lembrando que o setup de guerrilha nos 5 minutos para a abertura do mini índice é um setup muito interessante. Aí sim é um setup que eu também gosto de fazer na abertura, tá? E etc. Já para quem vai operar nos 2 minutos deve focar aí principalmente nos vídeos anteriores, tem explicação da questão do gap e etc. Ok, pessoal? Mais uma aula, mais aulas aí virão, tá? Deixe os comentários, deixe um like no vídeo, ok? Para minha colocação aí no geral no YouTube. Ok, pessoal? Abraço a todos.